Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma jornada pedagógica através da política mundial. E hoje vamos falar do capítulo 17, que é um capítulo que retrata a experiência individual do professor de Relações Internacionais, Paul Dil, que é um professor que trabalha com questões de segurança internacional, sobretudo no ramo da paz, guerra. E ele vai discutir nesse capítulo um pouquinho da sua experiência enquanto acadêmico, enquanto professor universitário e, sobretudo, dar algumas dicas, algumas estratégias de como podemos melhorar ou conduzir as nossas aulas nas relações internacionais especificamente. Bom, o capítulo ele é muito interessante porque o autor começa fazendo uma narração da sua experiência enquanto acadêmico, sua experiência enquanto professor universitário no que toca a estratégia de ensino, aprendizagem, e ele vai contar um pouquinho da sua trajetória de formação, e de princípio ele já começa dizendo que teve dificuldades em dar aulas do ponto de vista de condução da disciplina, do modelo de professor, né? E aí ele já critica, por exemplo, o modelo tradicional de ensino, em que você tem a figura do professor, que vai dar a aula, e os alunos atuando como receptor. Então, ele já olha esse modelo tradicional, centrado na figura do professor, como um modelo que é resultado de falta de dinâmica, de orientação. Do lado dele, por exemplo, teve essa dificuldade. E aí ele vai dizer que a sua experiência acadêmica, em prática de simulação da ONU, por exemplo, uma prática que é muito comum na área de relações internacionais, o ajudaram muito na capacidade e na formulação de dinâmicas para ensino, tanto na questão da estrutura da aula, tanto na indicação de leitura de texto para os alunos, né? Aqueles textos mais simples, de pouca duração, enfim, e aí ele já começa sugerindo de que quando o professor for indicar um artigo, por exemplo, para os seus alunos, né, que sejam artigos que tenham princípios gerais, que tenham esquemas analíticos, para facilitar o aluno na compreensão do conteúdo, né? Então, esses elementos ele vai procurar durante o seu artigo trabalhar um pouquinho dentro daquilo que é a sua experiência acadêmica. E ali, ele já começa dizendo, olha, é necessário mudar de estratégias. Então, quando o professor for dar algum conteúdo, é necessário ter uma estratégia mais eficiente para facilitar tanto o ensino quanto a aprendizagem do aluno. Então, ele vai dizer, olha, olhando para trás, houve 5 mudanças principais que foram feitas ao longo do tempo e refletem minhas estratégias pedagógicas atuais. Então, ele, ao longo do tempo, teve que mudar algumas estratégias de ensino, teve que adaptar algumas outras, para então ter sucesso na sua carreira como docente. E isso, essas mudanças estratégicas, ele vai dizer que foi muito importante porque ajudaram ele a ter um reconhecimento enquanto pedagogo, enquanto professor, e com isso conseguiu angariar algumas premiações, alguns reconhecimentos na área de ensino e aprendizagem. Então, ele no capítulo vai apresentar então as 5 estratégias que ele sugere como fundamental para o ensino das relações internacionais, que hoje vou poder compartilhar convosco neste capítulo. Bom, a primeira estratégia, ele vai pensar no ensino da disciplina de teoria das relações internacionais, que ele chama de teoria do ensino por teoria de não ensino. O que seria isso? Ele vai dizer, olha, eu criei uma abordagem teórica dissimulada, cujo objetivo é fazer com que o aluno não aprenda simplesmente os conceitos, os princípios das teorias de relações internacionais, mas também fazer com que os alunos tenham a capacidade de responder a algum desses princípios e, ao mesmo tempo, justificar, argumentar e apresentar evidências dessas teorias. Então, essa é uma dica que ele dá
em termos de prática de ensino das relações internacionais. Ele aqui vai dizer o seguinte, parafraseando: em vez de serem ensinados sobre teorias, os alunos estão teorizando a si próprios, embora em uma escala muito menor do que a grande teoria. Então, ele vai fazendo com que os alunos, nessa primeira estratégia, apliquem uma forma mais prática de aprender, né? Discutindo, trazendo argumentos, evidências teóricas ou reais. Então, essa dinâmica, ele fala que vai ser uma dinâmica em que o aluno aprende fazendo, né? Porque o nosso curso de Relações Internacionais, ele é muito teórico. Então, este é o momento de trazer o aluno a aprender fazendo com os outros, debatendo. A segunda estratégia, ele vai dizer, olha, as relações internacionais estão ligadas aos eventos, né? Eventos atuais. Então, aqui ele fala, olha, é necessário que o aluno, ao aprender os conhecimentos, faça alguma relação com o que está acontecendo no dia a dia, né? Em que ele vai refletir, por exemplo, por que esse evento ocorreu, quais são as implicações desse evento para a política internacional, por exemplo, como esses eventos se relacionam com a abordagem que estamos a trabalhar no curso. Então, as relações internacionais, ela tem essa característica, né? Ao mesmo tempo que você tem as teorias, elas devem ser aplicadas ao contexto atual através de leitura de notícias, de histórias de diferentes fontes. Então, aqui ela abre um parênteses e fala, olha, é importante que o aluno tenha a capacidade de olhar a notícia e relacionar com a matéria ou com a teoria ou conceito que está sendo aprendido ao longo da disciplina. Ele aqui dá um alerta que, ao fazer isso, o aluno sai de mero receptor de conteúdo, né, e vai se tornando um analista mesmo, porque ele vai olhar um problema a partir de vários ângulos, né, de várias teorias, por exemplo. E aqui ele fala, olha, é necessário indicar alguns sites confiáveis aos alunos, de modo que quando for apresentar as evidências, discutir os eventos atuais, sejam informações verídicas, com fontes confiáveis, para que não haja problema de interpretação. Uma terceira estratégia, ele fala que tão pouco tempo, tanto para cobrir. Ou seja, em vez de o professor colocar um slide com muito conteúdo, em que o aluno quer anotar, quer copiar os slides, quer bater foto, ele sugere não usar os slides, mas sim você apresentar o conteúdo, né, de forma mais discursiva, ou seja, permitir com que o aluno se aprofunde ao tema, com que o aluno traga discussões traga exemplos contemporâneos, né, para que a aula seja dinâmica, seja mais dialogada, e não simplesmente uma aula monótona em que o professor é o sabe tudo, é o sábio, né, como é muito comum ainda hoje em muitas universidades, aquele conceito tradicional. Então, esse conceito ele acaba sendo muito monótono. Então, ele fala que é necessário que, em pouco tempo, você pode aprofundar as discussões do conteúdo, né? Ou seja, discutir os conteúdos de maneira mais dinâmica. Aí você coloca o aluno no centro da aprendizagem, porque, na verdade, ele é o centro da aprendizagem. E numa quarta estratégia, ele vai dizer, olha, é importante que o conteúdo tenha uma relação direta com o projeto de graduação da instituição ou com o programa. Por que isso? Ele aqui vai dar alguns exemplos, por exemplo, de cursos que podem ter duplicidade de conteúdo. Então, para não ser muito amassante para o aluno, e ao mesmo tempo em que você tem turmas que têm a mesma disciplina, mas em cursos diferentes, é muito comum. Então, ao transmitir esse conhecimento a uma turma especializada, você tem que ter mais atenção para não ser muito redundante nas informações, porque muitas das vezes esses alunos já têm uma base. Então, isso é muito comum, ela aqui traz uma relação da graduação e pós-graduação. Por exemplo,
No curso de Relações Internacionais é muito comum em matéria, por exemplo, de política externa brasileira. Os alunos aprendem na graduação e também na pós-graduação em alguns programas. Logo, esse tipo de conteúdo, ele, por exemplo, pode ser redundante dependendo de como ela é transmitida, né? O nível de análise. Então, há necessidade de você ter fazer uma correlação do conteúdo com o programa de maneira que seja eficiente para o aluno. E um quinto e última estratégia, e não menos importante, lógico, ele vai trazer uma reflexão muito boa, muito interessante, que é a reflexão sobre ensinar em gerações novas. Então, ele vai dizer que esse encontro geracional ele é muito importante no processo de ensino-aprendizagem das relações internacionais, porque as gerações atuais elas tendem a captar os conteúdos de maneira muito rápida através de fontes de informações, internet, redes sociais, etc. E também uma geração mais acostumada à visibilidade, às mídias visuais. Logo, para que o conteúdo seja transmitido, ele fala, olha, o ideal, se for indicar algum texto, indica um texto mais tranquilo, mais curto, mais objetivo, que tenha vários elementos para análise, ou então indique filmes, documentários, de modo que o aluno, né, possa ter mais liberdade e sentir-se à vontade na sua leitura do filme, por exemplo. E, após essa análise do filme, documentário ou vídeo, o aluno faça uma resenha em que vai aplicar os conceitos aprendidos naquele filme. Então, esse método de ensino, essa estratégia, ela ajuda muito, sobretudo, nos nossos dias, onde está todo mundo na rede social, Facebook, Instagram. Então, há necessidade de que essas dinâmicas, esse encontro de gerações, é possível que trabalhem junto, que haja essa colaboração, desde que as metodologias sejam mais dinâmicas e atendam a esse público, né, que hoje em dia é muito mais forte, muito mais presente nas nossas aulas. Bom, e no final do capítulo, o Paul Dill ele vai trazer algumas reflexões dele, enquanto acadêmico, que o ajudaram na carreira acadêmica, né? Por exemplo, ele vai dizer, olha, enquanto professor, eu uso 2 objetivos que são gerais, né, independentemente da turma, né? Na verdade, esses objetivos, elas têm um caráter mais instrutivo e educativo. O primeiro objetivo é a educação cívica dos alunos. Então, ele fala, olha, eu da minha aula estou contribuindo para a educação cívica dos meus alunos ou mesmo a sua formação enquanto cidadão. E um segundo objetivo é fazer com que esses alunos, ao analisar os conteúdos, eles consigam ter um desenvolvimento de pensamento crítico e, ao mesmo tempo, a habilidade de redação. Né? Porque você vai ter, por exemplo, como falamos anteriormente, uma leitura de um filme, você vai assistir o filme, vai fazer uma resenha em que o aluno vai ter a capacidade de escrever de maneira analítica e crítica sobre aquele filme, aquele documentário. E ele vai dizer, olha, ser um professor é preciso disposição e reinventar-se. Ou seja, a carreira acadêmica de docente universitário, ele chama de instrutor de relações internacionais, é uma carreira como qualquer outra. É necessário se adaptar constantemente e acompanhar as mudanças sociais, políticas, enfim, de modo mais abrangente. Então, é uma área que não nos limita ao conforto, né? Porque as relações internacionais em si, ela é cheia de coisas novas, de mudanças, acontecimentos, a nível que impactam o mundo, que impactam a sociedade. Então, todos esses contextos, eles são fundamentais para que o professor consiga o tempo todo mudar a estratégia de ensino, metodologia, para melhorar a sua prática. Ele vai dizer, olha, em grande medida, é muito mais fácil você impactar a vida de um aluno, né? E caso você não faça isso da melhor maneira, você pode se arrepender, né? Do que, ao invés de você publicar um capítulo de um livro que ninguém vai ler muitas vezes. Então, aqui ele
ele dá essa ênfase à questão pedagógica, a importância do ensino da aprendizagem como algo impactante na vida dos alunos. Bom, de minha parte é isto, é um artigo muito bacana, para quem é docente em relações internacionais, vale a pena ler, é um capítulo muito curto, que dá para ler em pouco tempo, e dá para ter grandes aprendizagens, né, a partir dos exemplos que o professor vai dando, né, e é isso, né, super recomendo a leitura, e continuem conosco nessa jornada pedagógica a nível do mundo, ok? Muito obrigado e até mais.